E aí, leoninos, como é que estamos? Bora para mais uma leiturinha? Dessa vez uma leitura geral, tá? Pro comecinho do mês de maio aí. Acho que é maio, né? Vamos dar uma olhadinha em como é que estão as energias aí no contexto geral. Mas é claro que você deve aplicar de acordo com o que ressoar aí na sua vida, tá? Vamos lá. Rainha de Paus. Uau! É uma energia bastante poderosa para iniciar uma leitura, tá? Lembrando que a Rainha de Paus ela é basicamente uma leonina, tá? Uma leonina quando tá no seu próprio poder, quando tá vivendo de acordo com suas próprias escolhas. Poder é o nome dela. Poder é o nome dela. É claro que ela simboliza qualquer um dos signos de fogo, mas como a gente está aqui falando sobre leão, já de início de conversa, a gente está falando de um leão que quer ou que está redescobrindo o seu próprio poder. Às vezes é descobrindo também, tá? Não precisa ser uma coisa que eu estou recuperando, às vezes é uma coisa que eu estou desenvolvendo pela primeira vez. Com a Rainha de Fogo aqui, eu tenho a perspectiva de que eu tô conseguindo me mover pela vida como uma pessoa adulta. Uma pessoa que tem muito a noção do que quer. Tem muito a noção do poder que tem nas mãos e do que pode fazer com esse poder. Sabe quando a gente perde o medo? Quando a gente decide alguma coisa e perde o medo de fazer, muitas vezes leva um tempão pra gente jogar tudo pro alto e perder o medo. Mas sabe quando isso acontece e a gente joga tudo pra cima e taca o foda-se? Pra resolver a própria vida, pra resolver as próprias questões. É essa energia que a Rainha de Paus emana, tá? É essa energia que a Rainha de Paus tem dentro dela. Ela não tá preocupada se alguém vai falar alguma coisa dela, ela não tá preocupada com o que vão falar dela, ela não tá preocupada se as consequências das escolhas dela não forem bem aquelas que ela planejou, porque ela não tá planejando nada em termos de consequência. É claro que ela não deixa de pensar com ética, tá? Não é isso que eu tô falando para sair atropelando todo mundo, não é isso. O que ela pensa é que tá na hora de ela fazer as próprias escolhas dela, independente daquilo que o mundo imagina que ela devia escolher, independente daquilo que o mundo acha que ela deveria fazer, tá? Energia excelente para esse comecinho de mês, tá? No fundo do baralho eu tenho 9 de copas, então para muitos tô me afastando de situações bastante nocivas para mim em termos emocionais aqui com 8 de copas. Me afastando de situações aqui onde alguma coisa se quebrou, alguma decepção aconteceu. Tentando sair de um conjunto de ciclos repetitivos. Eu não sinto nem que seja um ciclo repetitivo, tá? Não é só uma coisa de, isso sempre me acontece no amor. Esse tipo de coisa sempre acontece na minha parte amorosa, na financeira, na familiar. Porque como a gente é o ponto de partida de todas as coisas da nossa vida, e se a gente vibra 11, as consequências e as outras coisas da nossa vida vão vibrar 11, a gente pode viver o mesmo tipo de ciclo repetitivo nas mais diversas áreas da nossa vida. Então, é aquela coisa da pessoa que não se valoriza. No amoroso, ela vai encontrar pessoas que não valorizam ela. Na parte de carreira, ela vai encontrar empresas que não valorizam ela e não vai receber valor dentro da própria família. Ciclos repetitivos que têm a mesma origem, a maneira que eu me trato. Tô tentando sair de um conjunto aqui de ciclos repetitivos, tá? Pode ser só um. Pode ser só um. Não sinto que seja, tá? Sinto que é um conjunto aqui de coisas que eu não quero mais pra minha vida.
Aquela coisa de, eu já vivi isso, tô vivendo isso de novo. Até um certo receio de se machucar de novo com essas situações que, eu já aprendi a lição. E aí o que eu tô fazendo? Eu me viro para mim. Direciono o meu olhar para as minhas prioridades. Nesse caso aqui, como a gente tem um 8 de copas e um 9 de copas, muito possivelmente eu tô cuidando muito mais das minhas prioridades emocionais, tá? Então talvez eu tenha vivido dores ali na minha parte emocional dentro de ciclos repetitivos e para mim chega. Não quero mais viver esse tipo de coisa. Para eu não viver esse tipo de coisa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender qual é a origem de tudo isso. Geralmente a origem é a maneira com que eu me trato. Estou me tratando de acordo com as minhas necessidades emocionais aqui. Não quer dizer que tudo vai se resolver magicamente, tá, Leonino? A grande questão é que na medida em que eu vou conquistando pequenos pedaços de mim, e percebendo depois no espelho cada vitória que eu tive sobre cada ponto de sombra meu, a satisfação interna vai com toda certeza crescendo e o amor próprio também. Quando eu percebo que o meu processo de autodedicação está trazendo os mais variados resultados, por dentro a paz vai começando a surgir também. É gradual. A gente sabe que a natureza não dá saltos, né? A gente sabe que primeiro é uma sementinha que fica uns dias debaixo da terra, recebendo água, recebendo sol, recebendo nutriente. Depois é uma plantinha pequenininha. Depois é uma arvorezinha e vai. E isso tudo leva tempo. Até que isso dê frutos, quando a gente está falando da árvore, às vezes leva décadas. Entretanto, tudo começou com uma sementinha pequenininha. A natureza não dá saltos, a natureza tem sua própria sabedoria. É o que a gente chama de tempo divino. O tempo em que a vida leva para maturar cada uma das coisas a ponto de chegar naquele local que ela queria que aquilo chegasse. No caso da árvore, é o ponto em que a árvore dá frutos. No seu caso, é o ponto em que você está pronto para cada uma das novas etapas aí da sua vida. Então, tem crescimento aqui, é muito mais crescimento interno. Com esse crescimento interno emocional, esse equilíbrio, essa paz que vai surgindo na medida que eu me desenvolvo, o meu poder está cada vez mais na minha mão e não na mão do outro. A plena capacidade e a percepção de que eu tenho a capacidade de grandes realizações está comigo. A rainha de paus não só tem essa percepção do próprio poder, mas também, às vezes inconscientemente, ela recebe, sempre de braços muito abertos, o poder da espiritualidade. Porque o nosso poder, ele é incrível quando a gente está alinhado, mas ele só funciona quando a gente está alinhado com a fonte, mesmo que a gente não saiba. Qual é o principal modo de estar alinhado com a fonte? Confiar em mim. Porque se eu confio em mim, eu estou confiando em quem me fez, em quem me dá suporte, que é o universo, que é Deus. Tá? Estou alinhado daí. Às vezes é um processo inconsciente. Às vezes eu sou uma pessoa muito corajosa, que você pensa, uau, nossa, a pessoa nem sabe que está alinhada com a fonte. Tá. Porque confia em si, confia de que tudo vai dar certo, confia de que pode tocar, de que pode fazer, etc. E faz. Geralmente a sociedade chama essas pessoas de loucas. Será que não é uma invejinha? Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Claro que quando eu falo da rainha de paus, eu não tô falando de uma mulher, tá? Eu tô falando de uma energia. Então, meninos que se identificam com o masculino, pode ser a rainha de paus também, tá? Adapta para ser o rei de paus aí, para não ferir nenhum ego. Four of Cups, 4 de copas. O que a gente tem aqui? Eu estabeleci um objetivo. Foi o que a gente viu no início da leitura, né?
Decidi que esse momento agora é meu, que esse momento é de eu trabalhar nas minhas prioridades e por aí vai. Aí é que começam as tentações, né, Leonino? Porque quando a gente decide pela gente, quando a gente decide focar no que é prioritário para nós, o mundo vem testar essa nossa resolução. Então, se eu estou decidido a fazer dinheiro, por exemplo, a empreender, se eu estou disposto a iniciar um negócio do zero e para isso eu preciso de muito tempo. É nesse momento, quando eu estou decidido, que começam a aparecer convites para as festinhas, convite para os barzinhos, que começam a acontecer problemas na família, que as coisas começam a quebrar em casa, tudo para desviar a minha atenção daquilo que eu defini para mim. Por quê? Porque a força do mundo é muito grande. A gente está em um mundo que é extremamente material. Quando eu decido por mim, esse é o principal caminho espiritual. Não pensa que é pegar um livro e estudar sobre a espiritualidade. O principal caminho espiritual é eu ter conhecimento a respeito de mim e das minhas necessidades e gostar de mim o suficiente para decidir por mim e não pelo mundo. As forças do mundo têm muito medo de uma pessoa que se escolheu. Porque uma pessoa que se escolheu não vai dar ouvido para as maldades do mundo, vai dar ouvido para a sua própria ideia e para o seu próprio caminho. Então o mundo vem trazer certas tentações, certos problemas, certas coisinhas que parece que não encaixam, tudo para desviar a gente do caminho que a gente definiu para a gente e também para saber se a gente está realmente decidido a conseguir aquilo que a gente decidiu ou a perseguir aquilo, se a gente está realmente apostando todas as nossas forças nesse tipo de vitória, tá? Claro que a gente está falando de uma leitura geral, tá, gente? Inclusive a carta do mundo aqui simboliza um pouco isso. E falando em leitura geral, a gente está falando com um coletivo muito grande, tá? Então, se você quiser uma leitura com a sua energia específica, uma leitura onde você pode fazer as suas perguntas, tá? Sobre as mais diversas áreas, o meu número de WhatsApp está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Ali eu passo os tipos de leitura, os preços e etc. Ok? Vamos adiante aqui. Sete de ouros, tá? Então a gente está falando sim para muitos de trabalho. Não quer dizer que a gente tenha que apagar essa parte emocional aqui, muito pelo contrário. A gente sabe que os bons resultados, independente da área, vêm de uma boa estabilidade emocional. Ou vem de eu largar o meu emocional equilibrado em cima do que eu estou fazendo. E quando a gente está falando do sete de ouros, a gente está falando sobre eu ter paciência para aguardar os resultados daquilo que eu estou fazendo, sem pressa, sem desespero. Por quê? Porque a rainha de paus confia no próprio taco. Ela sabe o que ela fez e o que ela faz. E ela sabe que vai conseguir resultados. Tanto que ela está esperando com paciência. Mas ela também sabe que se dessa vez ela não conseguir os resultados que ela queria e que ela planejou, ela vai continuar tendo forças para trabalhar e para fazer o que quer que seja até conseguir os resultados. É essa a energia da confiança, compreende? Posso não conseguir dessa vez, mas eu tenho tanta certeza que eu vou conseguir que as tentativas nem me parecem fracassos ou tristezas ou coisas que não deram certo. É só mais um passo que eu tenho que dar adiante e eu tenho a força, eu tenho o poder. Tá? E de novo, isso é para muita gente que está aí querendo se afastar de ciclos repetitivos, onde eu abandono o meu poder, onde eu dou o meu poder na mão do outro, onde eu dou o meu poder para o que o mundo acha. Olha a diferença, inclusive, da cor das cartas. Aqui, o que me domina é o poder do outro, o poder do mundo, o poder da opinião alheia, o poder do que o mundo fez comigo, o que os outros fizeram comigo, a opinião do outro.
aliás. E aqui, quando o Sol já está, né, surgindo, já está no ápice, já está no zênite, a gente está falando sobre uma pessoa que, peraí, se Deus me deu a minha vida, eu sou o único responsável por ela. Tudo bem que fulano pode ter feito tal coisa, posso ter me decepcionado com cicrano, aquela minha amiga fofoqueira fez tal coisa, a vizinha está comentando sobre a minha vida, tá ok. Mas Deus deu a minha vida para mim e por mais que os outros estejam falando sobre, cabe a mim decidir o que eu vou fazer com a minha vida, independente do que o mundo está falando, fazendo, pensando, etc. Pego o meu poder de volta na minha mão e digo, tá nas minhas mãos fazer da minha vida o que eu quiser. Independente do que o outro acha, pensa, vai fazer comigo. Porque pode até ter feito, mas a decisão do que eu vou fazer com o que me fizeram é minha. Sempre minha. Essa é a grande responsabilidade quando a gente entende que Deus veio e largou a nossa vida na nossa mão e que só cabe a gente a responsabilidade de fazer ela funcionar, metade do caminho está andado já. Vamos ver o que mais tem aqui. No fundo do baralho, o primeiro arcano maior dessa leitura, tá? Que é a carta da morte. Não podia deixar de ser. Não podia deixar de ser porque eu tenho alguém aqui que virou as costas para ciclos repetitivos, dores e etc. Assumiu o próprio poder. E aí o que acontece quando eu assumo o meu próprio poder? Além de não aceitar mais situações dessas aqui, a minha vida se transforma. A metamorfose acontece. É isso que no fundo, o nosso ego teme. O nosso ego tem muito medo de perder o controle sobre a gente. É por isso que o ego faz a gente permanecer em situações repetitivas, porque aí, inconscientemente, ele tem a sensação de controle. Não, eu já vivi isso. É uma merda, mas eu já vivi isso, eu sei muito bem onde vai dar, eu consigo controlar, eu tô no controle. Não é bem assim. Quando a pessoa coloca em mente que vai atravessar aqueles períodos e vai para períodos novos de vida, o ego se aterroriza, faz de tudo para segurar a gente lá atrás com a mentalidade de antes. Quando eu rompo esses padrões repetitivos, a vida sofre uma metamorfose. Quando a gente está falando da metamorfose que a carta da morte traz, é aquela questão de não sobrar pedra sobre pedra. Deixo desmoronar aquilo que tem para desmoronar. Bobeia eu mesmo, pego a machadinha e vou destruir o que ficou lá atrás. Porque eu quero esse novo dia aqui. E muito claramente isso está chegando aqui para o leonino, tá? Porque a quantidade de poder que tem essa leitura aqui, principalmente por ter começado com a carta da Rainha de Paus, o nível de poder. Aquele poder de ter na mão meu mundo, de saber exatamente o caminho que eu quero trilhar. E se eu não sei ainda qual é o caminho que eu quero trilhar, eu tenho a ideia e a energia necessária para descobrir qual é esse caminho. Para muitos, inclusive, um mapa astral ajuda, tá, a descobrir esse caminho, a descobrir o caminho da alma, porque isso também está demarcado no mapa astral, tá? Inclusive, aqui na descrição do vídeo você tem profissionais que fazem mapas astrais e revolução solar. Você pode encontrar ali e descobrir essas questões aí. Entre em contato e vê o preço, tá? Também aqui na descrição você vai encontrar profissionais que fazem limpezas e aberturas de caminhos, de residências, aberturas amorosas, aberturas para trabalho, aberturas para justiça e por aí a gente vai, tá? Tem bastante coisa aqui embaixo na descrição do vídeo. Seguindo, então a vida não tem como não se transformar quando a transformação interna começou. E qual é essa transformação interna que o leonino está fazendo? Eu vou pelo meu próprio caminho, com a minha própria força. Descobri que tenho a força necessária para tudo isso. A carta da morte é um arcano maior e, como eu sempre digo aqui no canal, arcanos maiores, pontos decisivos do destino que não poderiam ser mudados. Ou seja, a vida teve aí uma longa jornada, trazendo você até esse ponto em que você está agora, né, leonino?
porque o resultado que ela queria era esse aqui, que você tivesse nas mãos o poder, ou soubesse que tem nas mãos o poder para fazer a transformação geral da sua vida. Lembra do tempo divino? É muito isso que os arcanos maiores, que eles têm como essência, como ideia, tá? Tanto que são fatos na nossa vida que não podem ser mudados. É aquela coisa de... Tem coisas que, de acordo com o que eu vivi lá atrás, seja em outras vidas ou nessa mesma vida, criei consequências tais. Ou necessidades tais. Sejam necessidades energéticas ou de aprendizado. No momento correto, na linha da vida, isso vai aparecer para mim. Seja no momento que eu defini antes de nascer, seja no momento em que a própria lei da atração e de correspondência vai fazer isso acontecer. Então, eu não tenho como mudar as consequências daquilo que foi ou planejado ou trazido para o mundo material com as minhas atitudes, com o meu pensamento. Vai acontecer de acordo com o tempo divino e está sempre marcado na nossa linha do tempo. É isso que as cartas de arcanos maiores representam muito fortemente. Então, essa grande transformação da sua vida, ela tinha que acontecer. De acordo com o tempo divino, que é esse momento em que você está se dando conta aí que vai ter que pegar as próprias ferramentas na mão e fazer essa transformação. E não tá nem parecendo tão difícil, né, Leonino? Porque tá sendo descoberto aí dentro de você uma força que você nem sabia que tinha. Ou que você escutava nos horóscopos do mundo por aí, que o Leonino tinha uma super força e nem se dava conta. Não tinha sentido ainda aquele grande poder, aquele thrill. Tá começando a sentir, né, Leonino? Às vezes esse poder só surge depois de situações desesperadoras ou de muito tempo no tédio, no marasmo, nos repetitivos, nas coisas que não saem do lugar e aí aquela vontade louca de quero mudar essa coisa toda. Às vezes são situações mais desafiadoras que fazem a gente descobrir esse tipo de poder e pode ter sido inclusive aqui para o Leonino a dor, né? Porque a gente tá na 3D e querendo ou não, a gente não caminha se não dói. Se não tem uma espadinha nas nossas costas empurrando a gente para frente, a gente não caminha. O mundo sabe disso, infelizmente, tá? O universo também sabe. Evidentemente, Deus não criou a gente para sofrer, né? Acontece que vem todas as oportunidades da própria vida, do próprio mecanismo da vida que funciona de maneira a impulsionar a nossa evolução e ela sempre vai tentando impulsionar pelo amor. Sempre é assim que a vida funciona. Acontece que, na medida em que a gente vai caminhando, a gente vai colocando pequenas armadilhas energéticas no nosso próprio caminho que vão trazer consequências ali na frente e aquilo que a gente chama de dor, que serve para duas coisas. Para eu entender o efeito das coisas que eu criei lá atrás, seja nessa ou em outras vidas, e também para que aquela dor gerada por mim mesmo me impulsione para frente. O universo é perfeito ou não é? Tem uma sabedoria um bocado maior que está gerenciando isso tudo com uma capacidade que a gente nem é capaz de entender ainda, né? Pequenos fragmentos que a gente vai pegando já dá para... Uau! Leonino, daqui a pouquinho eu tô de volta, tá? Com as leituras do meio do mês, talvez. E até lá eu peço que você dê uma curtidinha nesse vídeo, porque isso ajuda bastante a impulsionar o vídeo pra frente. Peço que você se inscreva no canal, ative a sinetinha, deixe um comentário fofo aqui embaixo que eu leio todos. Tá bom, Leonino? Um grande beijo e até a próxima.